Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e é um prazer ter você aqui comigo hoje. Vamos falar agora sobre a cura da sogra de Pedro e de outros, que aconteceu em Cafarnaum. Isso está registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nós vamos tratar agora o que está registrado em Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17. Vamos lá? Jesus acabava de chegar à sinagoga. Ali, ele havia enfrentado o endemoniado e o tinha curado. Jesus não fazia milagres sem esforço algum. Com cada milagre saía dele virtude. Sem dúvida, a essa altura do dia, Jesus devia estar cansado. O que está registrado em Mateus, então? Mateus, capítulo 8, versículo 14. E quando Jesus veio à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Casa de Pedro. Em Marcos, capítulo 1, versículo 29, está registrado: vieram à casa de Simão e de André. Ou seja, diz que Simão e André moravam juntos. E que Tiago e João foram com eles para casa. Pedro era de Betsaida, a uma pequena distância de Cafarnaum. Sogra. A menção à sogra de Pedro prova que Pedro era então ou havia sido casado. A interpretação justa e óbvia é que sua esposa estava viva, pois Paulo menciona que Pedro levava a esposa nas viagens missionárias, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, onde encontramos: não temos nós direito de trazer conosco a mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, que significa Simão Pedro? Febre. As febres podem algumas vezes ser provenientes de moléstias comuns e muitas vezes curadas por meios comuns. Mas essa foi uma grande febre, e é provável que esses meios, embora utilizados, tenham se mostrado ineficazes. Na Palestina havia 3 classes de febre mais graves. Havia a febre de Malta, acompanhada por grande fraqueza, anemia e um declínio geral das energias que, depois de muitos anos de sofrimento, podia terminar com a morte do doente. Havia o que poderia denominar-se febre intermitente, algo muito similar ao que hoje conhecemos como febre tifoide, mas sobretudo havia malária. Nas regiões em que o Rio Jordão entrava e saía do mar da Galileia, havia zonas pantanosas onde se criavam e multiplicavam os mosquitos da malária. Cafarnaum e Tiberíades eram cidades onde abundavam os casos dessas enfermidades. Em geral, era acompanhada de icterícia e a doença experimentava acesso de febre com calafrios que o fazia sentir-se muito mal. O mais provável é que a sogra do Pedro sofresse de malária. Esse milagre diz muito sobre Jesus, e não pouco sobre a mulher que ele curou. Versículo 15. Ele tocou a mão dela e a febre o deixou. Então ela se levantou e começou a servi-lo. Ela tocou a mão dela, ele tocou a mão dela e a febre a deixou. Ou seja, imediatamente. A cura foi realizada em um instante, e não lentamente, como curas produzidas no curso da natureza ou pela medicina. Ela se levantou e começou a servi-lo. Embora a força e a violência de sua enfermidade a tivesse levado a um fraco e combalido estado, sua força total retornou de uma só vez, de modo que, levantando-se imediatamente, ela preparou uma ceia para eles e os serviu-os enquanto estavam na refeição, mostrando por esse meio que ela foi perfeitamente restaurada. Versículo 16. Quando chegou a anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele expulsou-lhes os espíritos com a palavra e curou todos os que estavam doentes. Quando chegou a anoitecer. Os judeus guardavam o sábado da tarde para a tarde, de acordo com a lei. Por isso os doentes não foram trazidos a Jesus até depois do pôr do sol, porque então o sábado terminou. Segundo a lei do sábado, que proibia todo o trabalho, era ilegal curar no sábado. Nesse dia podia fazer-se o necessário para impedir que uma pessoa piorasse de uma enfermidade, mas não podia fazer-se nada para melhorá-la.
A disposição geral era que durante o sábado só podiam ser atendidos aqueles doentes cujas vidas corriam esse perigo. Além disso, estava proibido levar cargas no sábado, e uma carga era algo que pesasse mais do que 2 figos secos. Portanto, estava proibido levar um doente de um lugar a outro, quer em uma maca, entre 2 pessoas, ou carregando sobre as próprias costas, ou nos braços, porque isso era levar uma carga. O sábado terminava oficialmente quando podiam ver-se 2 estrelas nos céus, pois naqueles dias não havia relógio. É por isso que a multidão de Cafarnaum aguardou entardecer para levar até Jesus os doentes necessitados de cura, que ele podia muito bem curar com seu poder. Trouxeram-lhe muitos. As notícias do milagre ocorrido naquele dia de libertar o demoniado na sinagoga foram espalhadas pela cidade. Aqueles que tinham parentes ou amigos doentes resolveram pedir a cura para Jesus. Só que, como era sábado, eles não foram imediatamente a ele. A fama dos milagres de Jesus provavelmente reuniria uma multidão, e aqueles que tinham amigos aflitos os trariam. Endemoniados. Para desafiar o ministério de Jesus, Satanás lançou uma ofensiva concentrada de forças malignas. Não é válida a ideia que diz que os antigos confundiam doenças com possessões demoníacas, revelando ignorância e superstição. A Bíblia define doenças e também é específica quando se trata de possessões de demônio. Ele expulsou-lhes os espíritos com a palavra e curou todos os que estavam doentes. Todo aquele que lhe foi trazido, Jesus curou. Cristo tem autoridade sobre todos os poderes do mal e sobre todas as enfermidades terrenas. Ele também tem poder e autoridade para vencer o pecado. As enfermidades e o mal são as consequências de vivermos em um mundo decadente. Mas no futuro, quando Deus remover todo o pecado, não haverá mais doença e morte. Essa intensa manifestação de curas antecipou as curas futuras que aconteceriam na época do reino. Versículo 17. Para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A citação é retirada de Isaías capítulo 53, versículo 4, onde está registrado: Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como afligido, ferido por Deus e oprimido. Essa profecia de Isaías se relaciona adequadamente com os pecados dos homens, das quais as doenças são o emblema e a consequência. Por esse motivo, as palavras hebraicas originais traduzidas aqui por nossas enfermidades foram pela Septuaginta e por Pedro traduzido como nossos pecados, como vemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde ele registra: Ele, no caso Jesus, levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que nós, estando mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pela ferida deles fosse sarados. Aqui, o verbo levou significa suportar o pecado, de modo a fazer expiação por ele. E os rabinos entendem essa passagem para falar dos sofrimentos do Messias pelo pecado de Israel, e diz que todas as doenças, todas as dores e todos os castigos devidos a Israel serão suportados por ele. Cristo cumpre as profecias em todos os aspectos, e é ele próprio a conclusão e a verdade delas, como sendo o Cordeiro e a remissão de Deus, que carrega e tira o pecado do mundo. De que maneira Jesus levou nossas doenças e enfermidades? Ele, com certeza, não transferiu para si mesmo a enfermidade de alguém quando o curou. Ele levou nossas doenças na cruz por meio de seu sofrimento vicário pelo pecado. As doenças em si são resultados da queda, e o fato de sermos pecadores trouxe a maldição à nossa vida. O texto em Isaías se refere adequadamente à remoção do pecado, e é citado pelo evangelista como para remover as aflições corporais. Mas como as doenças do corpo são os emblemas do pecado da alma, Mateus, referindo-se à previsão do profeta, considerou a cura milagrosa do corpo como um emblema da salvação da alma por Cristo Jesus. O que chama a atenção aqui? Primeiro,
Ao chegar à casa de Pedro, o propósito de Jesus era descansar, mas não havia sequer transposto a soleira da porta, quando novamente foi-lhe requerida sua ajuda frente à enfermidade. Aqui não havia publicidade alguma, não havia uma multidão que admirasse a cura e contasse o fato a outros. Só havia um lar humilde, onde uma pobre mulher do povo se agitava presa de uma febre muito comum. E, entretanto, nessas circunstâncias, Jesus exerceu todo o seu poder. Jesus nunca estava muito cansado para ajudar. As demandas da necessidade humana nunca o incomodaram. Não foi uma dessas pessoas que mostra sua melhor cara em público, mas que em particular são insuportáveis. Nenhuma situação era muito humilde para que Jesus deixasse de ajudar. Não necessitava a presença de um público admirador para exercer sua compaixão. Tanto em meio à multidão como em um lar humilde, seu poder estava à disposição de todos que pudessem requerer sua ajuda. Outra coisa que chama a atenção é que a sogra de Pedro é um lindo exemplo a ser seguido por nós. A resposta dela ao toque de cura de Jesus foi passar a servir imediatamente, tanto ao Senhor quanto aos seus discípulos. Evidentemente se considerava salva para servir. Ele a tinha curado, e seu único desejo agora, que se sentia bem, era ser de utilidade para Jesus e os outros. Quando Deus já nos ajudou em uma situação perigosa e difícil, devemos nos perguntar: como posso expressar-lhe a minha gratidão? Por Deus ter nos prometido todas as recompensas de seu reino, devemos procurar maneiras de servir agora o Senhor e os seus seguidores. Espero que esse estudo tenha lhe abençoado. Até o próximo.